ao trabalho para o Museu Virtual da Leitura. Eu sou a Juliana Coelho e estou aqui com a aluna Roberta Nayara. Nós somos alunas da Universidade Federal Fluminense, UF, do curso de Biblioteconomia e Documentação. A gente vai estar entrevistando o João. Ele é analista de dados. João, você poderia nos falar, contar um pouco mais sobre você, onde, quando você nasceu, qual a sua profissão? Beleza, eu nasci em Niterói, eu tenho 24 anos. Eu fiquei em Niterói assim, por volta de uns 17 anos e desde então eu tô morando em São Gonçalo. Eu sou estudante da UF, né? Eu tô fechando o curso de Ciências Atuariais nesse ano. E apesar de eu cursar Ciências Atuariais, eu não atuo no mercado como um atuário em si. É um curso que tem uma base muito forte em estatística, então eu fui requisitado para trabalhar de cientista de dados, né? Eu comecei numa empresa de saneamento, agora eu tenho outra, mas é basicamente isso, né? Trabalhar com toda essa parte de análise, de, de construção de insights a partir de dados. Perfeito. Qual o primeiro livro que você lembra ter lido? Bem, o primeiro livro que eu lembro ter lido foi um que meu pai me presenteou. Eu era bem novo, eu devia ter uns 6 anos, foi um pouco depois de aprender a ler, 6, 7 anos, que era uma versão resumida do clássico lá do Júlio Verne, O Viagem ao Centro da Terra. Então, era uma versão que, apesar de não ser totalmente para crianças, assim, ela tinha uma pegada assim, infantil, tinha umas imagens, né, colorido, então enchia os olhos de uma criança, né? E foi o primeiro livro que eu lembro ter lido. Assim, claro que antes ainda tinha aqueles livrinhos assim bem infantis, ensinando alfabeto, essas coisas assim, mas o primeiro livro mesmo foi esse aí, foi Viagem ao Centro da Terra. Por que você não esqueceu dessa leitura? Eu não esqueci, não tanto por causa do livro em si, apesar de eu ter gostado e ter lido várias vezes na minha infância, mas mais por uma questão de apego emocional, apego afetivo mesmo, pelo momento de eu ter recebido aquele presente, pela surpresa de eu ter ganho aquele livro por parte do meu pai, né, que foi meio que uma passagem de fase, né, que é a partir dali que eu comecei a ler livros um pouco mais maduros. É, então é muito mais um apego afetivo que eu tive por aquilo. Eu lembro que eu fiquei surpreso, eu não imaginava que ia ganhar um livro naquele dia. Se eu não me engano, foi até no meu aniversário, não tenho certeza. E foi por isso. E a partir daí eu lembro que eu comecei a ter um olhar diferente pela literatura. Então foi um momento muito importante na minha vida quando eu ganhei aquele livro do meu pai. Quando criança, você costumava ler? Sim, sim, costumava ler. Já antes disso, eu já gostava de uns livrinhos infantis. A partir disso, eu li devo ter lido umas 20 vezes aquele livro. Mas depois disso, já tinha um incentivo grande lá em casa para eu ir em direção à literatura. Meu pai gostava muito de ler. Então, depois disso, eu continuei lendo, não parei por ali não. Talvez não no primeiro momento com uma certa frequência, vamos dizer assim, todos os dias eu lia. Mas era uma atividade que eu gostava bastante, sim. Você mencionou que seu pai ele gostava de ler, então você teve ele como um exemplo, né, para você gostar da leitura. Mas tinha mais alguém que lia para você quando você era criança? Se eles liam, aonde que acontecia essa leitura, como que era e qual momento do dia? Além do meu pai, tinha minha mãe, né? Porque minha mãe ficava comigo em casa. Então, ela sabia que eu gostava de historinha e tal. Então, ela lia bastante pra mim também. Eu lembro, assim, muito vagamente da minha avó, quando ela vinha me visitar lá de Campos, né?
Então era sempre um evento, eu não via todo dia minha avó. Era uma coisa bem marcante quando minha avó vinha me visitar. E ela sabia que eu gostava de historinha e tal, então ela trazia umas historinhas. Eu não lembro muito bem quais eram, mas eu lembro que era um momento que eu antecipava bastante quando ela chegava e falava que tinha trazido algum livro pra mim, que ia ler. E fora essas duas pessoas, o meu pai, né, como eu já tinha falado, meu pai trabalhava o dia todo, aí muitas vezes chegava até cansado em casa, mas ele tirava um tempinho pra ler uma coisinha pra mim, antes de dormir e tal. Além dos domingos, né, que era o dia que ele tinha pra ficar em casa, ele gostava de ler pra mim também nesse momento. Seriam mais essas três pessoas mesmo que tinham um contato mais forte com literatura comigo. Onde você obtinha os livros que lia? Era emprestado, comprado, ganhados? Quem adquiria para você? Nesse primeiro momento era mais comprado mesmo. É, as pessoas sabiam que eu gostava, então ia numa livraria e compravam um livro pra mim, um livrinho pequenininho mesmo e tal, e já sabia que ia me agradar com aquilo. É, mais pra frente, quando eu fui ficando mais velho, meu pai tinha um costume muito grande de ir em biblioteca, né? Então ele começou a me levar junto, né? Fazer amizade com o pessoal da biblioteca lá do. Era do Sesc até. Que ele me levava, aí ela tinha aquela enormidade de livros e tal. E a partir dali eu comecei a pegar alguns livros emprestados. Eu não tinha tanto esse costume, mas pelo menos eu ia com meu pai. E o livro que ele pegava eu acabava dando uma olhada também, né? Então eu acabava indo junto, indo na onda dele. E depois, um pouco mais pra frente, eu comecei a comprar livros no sebo, né? Porque eram bem baratinhos, né? Eu era bem novo, então não tinha muito dinheiro. Então, pô, era ali, tinha um setor de clássicos ali lá no sebo que tinha ali em Niterói, perto do Plaza, e eu ficava só ali, paquerando os livros, e quando sobrava uma grana eu comprava. E mais recentemente, é meio difícil eu comprar livro físico, eu compro mais pelo serviço da Amazon, né? Pelo Kindle, né? Eu gosto de ler pelo Kindle agora, que ocupa menos espaço aqui no quarto. Mas seriam essas maneiras que eu consumi livro ao longo da minha vida. Você saberia dizer por que na infância você gostava de ler? Existiam outras crianças que eram leitoras como você? Não, eu não tive contato com outras crianças que gostavam de ler na minha infância. É, assim, tinha um incentivo do colégio. Todo colégio vai indicar você ler, sei lá, o Machado de Assis, Dom Casmurro. Mas fora isso, até antes mesmo dessa fase de ensino médio, o colégio que eu estudava tinha um incentivo legal pra criançada ler. Tinha um momento por semana de literatura que reunia o pessoal e tal, e fazia a molecada pegar um livro na biblioteca do colégio, ler, depois fazer um resumo pra todo mundo. Mas a criançada não gostava, não gostava de ler, não. Era mais um incentivo tanto de casa, dos meus pais, principalmente meu pai, e também de alguns professores. Ao longo da minha trajetória, tive alguns professores. Então, não vou dizer que incentivavam a literatura, mas, sei lá, estavam ensinando uma matéria e citava, sei lá, Tolstói, vamos dizer. Aí já, por mais que você não fique, não pare, vou pegar esse livro para ler, mas aquele nome fica na sua cabeça e quando você vai crescendo, você se remete, né? Você lembra de uma coisa do passado e abre uma curiosidade e é uma porta de entrada. Eu pude observar que você teve exemplos, né, de leitores dentro da sua casa. Eu gostaria de saber se na sua casa tinha esses livros em estante ou tinha uma espécie de biblioteca, algo assim. Assim, formalmente uma biblioteca não tinha não. Tinha um móvel na sala, que a parte de baixo dele tinha alguns livros. Meu pai tinha no quarto dele guardado alguns livros que ele guardava assim desde da juventude dele e acumulando, né? Então era um acervo até consideravelmente grande de livros que ele tinha no quarto, botava embaixo da cama, botava no armário, em caixa de sapato, tudo quanto é maneira que ele podia guardar livros ele guardava. E esse era meu contato. Eu também tinha um móvel no meu quarto, mas não tinha tantos livros assim, né? Mas assim, naquela época.
Mas esse era o contato que eu tinha. Às vezes, por exemplo, eu mexia nas coisas do meu pai, eu achava um livro, aí eu começava a folhear e tal. Por mais que naquele momento ainda não fosse o meu maior interesse aquele tipo de literatura, já serviu para conhecer alguns autores por ali. Uhum, perfeito. Já na fase da adolescência, você lembra de algum livro que marcou? Por quê? Sim, teve um livro que me marcou bastante. Eu não sou muito chegado a ler biografia, né? Não tenho esse costume, mas foi a biografia do Steve Jobs. Meu pai pegou emprestado esse livro na biblioteca, na própria biblioteca do Sesc. E ele era até tão amigo da moça, né? Tanto da moça quanto do rapaz que ficavam lá, que às vezes ele passava o prazo e deixava ele ficar com o livro mesmo. Aí, numa dessas, ele esqueceu de devolver o Steve Jobs e eu fiquei lendo, né? E era um livro grande e tal, e aquilo me marcou muito, tanto positivamente como negativamente, né? Positivamente porque ele foi um livro que me abriu um pouco os olhos, eu ainda tinha uma visão, devia ter uns 16 anos nessa época, por aí. E eu tinha uma visão ainda um pouco infantil do mundo, uma visão um pouco inocente do mundo, e foi um livro que, de certa forma, colocou um pouco de malícia na minha cabeça, entender um pouco os objetivos pessoais das pessoas interesseiras, ou até mesmo ambições, né? É importante ter ambições. As coisas são feitas a partir de ambições. E também relações pessoais, relações entre empresas. Então aquele livro abriu muitos meus olhos nesse lado, foi muito positivo mesmo. E pro lado negativo é porque o Steve Jobs era um cara diferente, ele era um gênio, uma pessoa especial. E esses caras, eles têm um comportamento diferenciado, eles vão agir de acordo com suas próprias regras e as coisas vão meio que flutuar em volta delas de maneira correta. E quando você não é uma pessoa dessa e tenta imitar isso, não é uma coisa legal, não. É, tanto porque ele é uma pessoa difícil, né? E tanto porque as coisas que ele fazia não eram tão éticas, assim. E eu acabava impressionado com aquele livro e tal. Nossa, o Steve Jobs, eu queria ser um pouco que nem ele. Eu acabei, por um curto período de tempo, tentando imitar ele. E foi besteira, assim. Não, foi um curto período de tempo e tal, mas me impactou negativamente também. Mas seria isso. É, Hoje, que tipo de livro você costuma ler? Muito influenciado pelo meu pai, né? Com o tipo de literatura que ele lia. Seriam os grandes clássicos mesmo, né? Meu pai, por exemplo, ele falava muito do Dostoiévski. E ele não gostava muito, mas ele sempre falava. Apesar, ele era um cara que, assim, por mais que ele não gostasse de uma coisa, ele sabia reconhecer a importância daquilo, os grandes autores que citavam aquele cara. Ele falava, por exemplo, o Freud citava o Dostoiévski e tal. Então, ele não gostava, mas sempre falava daquilo. E, pô, quando eu comecei a ler de uma maneira assim, mais séria, assim, com mais frequência, foi um dos primeiros caras que eu fui atrás. Ele falava muito também do Balzac, que ele gostava, esse já gostava muito do Balzac, então por influência dele eu acabei comprando um livro no sebo, né? Um dos primeiros livros do Balzac, se não me engano, Ferragos, que é o nome. E também eu não cheguei a terminar, mas por questão mesmo de frequência de leitura, foi uma época que eu não estava lendo com tanta frequência, então você perde o fio da meada e quando volta você já esqueceu das coisas, dos fatos e tal, você tem que voltar do começo. Aí eu acabei largando. Mas foi Ilusões Perdidas, eu tava gostando muito desse livro. Meu pai também gostava muito de Agatha Christie. Acabou que eu não gosto tanto dessa autora, mas eu li alguns livros antes de afirmar isso. É, assim que eu me lembro assim mais ativamente eram esses. Aham. É, Quantos livros por mês você costuma ler? Vocês adquirem como? Comprando, ganhando, pegando emprestado em biblioteca? Esse período tem sido um pouco atípico na minha vida, assim, em termos de relação a ler livros, porque o tempo que eu tinha para ler essas coisas que eu gosto bastante tenho dedicado mais para minha profissão, para leituras, livros relacionados à minha profissão, né? Então não tenho lido tanto como eu gostaria. Mas na época que eu lia bastante, eu conseguia ler um livro por mês, dois livros por mês, vai depender, claro, do tamanho do livro, mas eu lia todos os dias.
Como eu compro, atualmente eu compro pela loja da Amazon, né? Que já liga o livro no Kindle e para mim tem sido melhor não armazenar tantos livros por falta de espaço mesmo. Eu gosto de livro físico. Eu gosto de. É melhor você ler no papel, sim, mas a experiência do Kindle é bem próxima do livro. E enquanto eu não tenho muito espaço no meu quarto, vai ser assim mesmo. Existe um horário, um local que você costuma ler? Eu gosto muito de ler antes de dormir, assim, não aquela hora que você tá caindo de sono, né, que você não consegue aproveitar, mas, assim, umas horas antes de dormir eu gosto muito, que é um momento que eu consigo tirar pra isso, que não tem ninguém, sei lá, me mandando mensagem, não tenho coisa de trabalho pra fazer, nem nada, só tô eu no meu quarto e o livro, então eu consigo ter uma imersão legal. E horário seria antes de dormir mesmo, e também indo no percurso, no ônibus. Eu gosto muito de ler em ônibus também. Tem gente que tem enjoo e tal, mas eu gosto. Das leituras dos últimos 12 meses, qual ou quais marcou ou marcaram? O porquê? É, deixa eu ver. Os livros mais recentes que me marcaram foram Laranja Mecânica, porque tem um debate muito interessante por detrás, né, sobre o que de fato torna uma pessoa ruim, né, uma pessoa má e o, se é justo ou correto fazer tudo que é possível para ir contra isso, sabe? Porque você acaba, para combater isso, você acaba se tornando tão cruel quanto a pessoa que tá fazendo mal e outros debates interessantes. E também um debate sobre. Como é que eu posso dizer isso? Sobre se a mudança se a mudança é de fato verdadeira ou não, que às vezes uma pessoa pode deixar de fazer uma coisa que ela sabe que é ruim por causa que ela sabe das consequências, ou ela mudou de verdade, né? Muitas vezes ela tá deixando de fazer uma coisa só porque tem uma coisa brecando ela, e não se ela tiver uma oportunidade, se ninguém tá vendo, ela faz. Então tem esse debate legal também. Outro que me marcou recentemente foi Crime e Castigo, que eu vi falado, né, do Dostoiévski. Também tem um debate legal sobre a natureza humana, sobre a culpa, né? Era um personagem que ele queria se provar para si mesmo, queria até parecido com o que eu tinha feito lá na época do Steve Jobs, lá, eu queria imitar, né, o Steve Jobs, vamos dizer assim, mas ele queria se provar com relação aos grandes homens assim na humanidade, sei lá, o Napoleão, e ele tomou uma atitude muito brusca e depois daquilo ele não consegue digerir aquilo. Ele queria ser como esses caras, mas ele não consegue digerir e aquela culpa vai consumindo ele ao longo do livro. Até que no final. E ele nunca afirmava isso, é um livro sutil, né? Até que no final ele se rende e desiste e entende que aquilo de fato fez mal a ele, né? Ele se sente culpado de fato com o ato que ele teve. Além disso, teve os últimos dias de um prisioneiro, cara, que esse livro me marcou muito, que conta os últimos, se eu não me engano, 100 dias de um cara que foi condenado à morte. E o livro acaba abruptamente, né? Ou seja, depois são notas de um prisioneiro e tal, aí chega um dia que ele morre, né? Tipo, o dia final. O livro acaba abruptamente, assim. E é interessantíssimo. Você entra na cabeça de uma pessoa que ela tem total noção da afinidade dela, né? Ela sabe exatamente quando ela vai morrer. Então é muito triste, mas é muito bom o livro. Seriam esses. Por que você lê frequentemente? Eu leio frequentemente. Tem aquela questão das pessoas que leem por metas, né? Eu quero ser mais inteligente, então eu vou ler 10 livros por ano, vou ler tantas páginas por dia. Mas eu acho que isso não é importante. Primeiro que é mentira, você não fica mais inteligente porque leu. Mas por prazer. Na verdade,
ter pessoas ao meu redor que tinham prazer em ler. E você é criança, você está vendo a pessoa que você admira, o seu pai, sua mãe lendo, assim, e aquilo fica com você, né? Você acaba passando isso pra sua vida também, né? Então, você tem contato com personagens, com aqueles personagens que ficam com você, às vezes tá à toa, você tá à toa, tá sozinha, você lembra de um momento de um livro, lembra de um personagem, uma coisa remete a alguma coisa que você leu e você quer mais disso pra sua vida, né? Você quer mais essas grandes histórias, esses grandes eventos que você leu. Você quer continuar consumindo isso. Então, João, você acredita que a leitura pode nos tornar pessoas moralmente melhores? Que quem lê realmente é moralmente melhor do que aqueles que não leem tanto? Ah, vai depender muito da pessoa e da relação dela com a leitura, né? Uma pessoa pode ler diversos livros e não tirar nada daquilo e continuar pensando o que ela sempre pensou e não refletir nada, não tomar nenhuma lição do que ela leu, não refletir sobre aquilo. E uma pessoa pode ler alguns livros e assim e ter uma mudança de ponto de vista, né, de como ela enxerga o mundo. Porque querendo ou não, o livro é uma coisa muito psicológica, você entra na cabeça de um personagem, né? E quando você está lendo um livro de uma situação que você nunca esteve, de um tipo de pessoa que talvez você não tenha nem contato no seu dia a dia, você está tendo uma baita oportunidade de conhecer uma circunstância diferente do que você está acostumado, né? Então isso sim pode agregar para você moralmente, se você souber absorver essa informação, refletir e admitir que às vezes está errado e evoluir com isso. Então vai depender da pessoa. Qual livro ou quais você ainda não leu, mas que gostaria muito de ler? Tá na sua wishlist. Na minha wishlist tem um que, cara, tem muito tempo que eu quero ler. Eu acho que eu fugi dele uma vez, porque eu sei que ele é bem longo, assim. É até um pouco assustador antes de começar a ler, mas é o Guerra e Paz, do Tolstói. Agora eu tô doido pra ler ele, mas eu tô com um outro livro. Tô lendo Anne Karenina, né? Mas, cara, é o livro que eu mais tenho vontade de ler, né? Eu tô doido. Eu tô. Outro livro que eu queria ler é Os Miseráveis. Eu quase comecei a ler esse ano, mas eu acabei optando por outro. Além desses, talvez uma coisa do Hemingway, porque eu ouvi falar muito dele, mas eu nunca li nada dele. Assim, eu sei que é um autor muito conceituado, mas nunca peguei nada dele, então gostaria de conhecê-lo. Qual livro você recomendaria para alguém que se sente infeliz? Recentemente eu cheguei à conclusão que eu não leio livros muito felizes, né? Assim, então, é meio ruim de indicar uns livros assim, mas que eu leio. Mas um livro para pessoas infelizes. Tinha um que eu lia quando eu ia pra faculdade, naquele tempo lá que ficava horas no trânsito. Que é assim, é meio que ou você ama ou você odeia, mas eu gostava muito. Foi um bom companheiro para mim naquela época. É o Bukowski, né? Então, assim, por mais assim bizarro, às vezes vulgar, às vezes até nojento, assim que sejam os livros, você acaba passa um tempo assim, no começo você fica meio assustado, fica meio repugnado, mas vai passando um tempo você começa a gostar do personagem principal do Chinaski lá, né? Você começa a criar uma simpatia por ele, isso é engraçado. Ele é um beberrão, só fala besteira, só faz merda, mas você acaba criando uma simpatia muito forte pra ele. Então, se fosse indicar um, seria o Mulheres do Bukowski. Se você conhecesse alguém condenado à morte, que livro você sugeriria? Tá aí mais uma difícil. Assim, uma pessoa condenada à morte, né? Seria legal indicar uma coisa triste pra ela, né? Seria talvez nos últimos momentos assim de vida, é,
indicaria uma coisa mais alegre, uma coisa mais leve, né? E eu lembro que uma vez eu estava na biblioteca, eu estava dando uma olhada nos livros e eu acabei esbarrando num livro do Veríssimo, que é o Mentiras que os Homens Contam. E, cara, eu fiquei ali uns 20 minutos em pé, assim, olhando, lendo. São pequenos contos, assim, né? Dando risada com aquilo. Pô, aquilo foi muito bom. Então seria esse livro, seria As Mentiras que os Homens Contam. Tá. Você se vê como um leitor, sabe? Um leitor assíduo. E por quê? Ah, me vejo como um leitor assíduo, sim. Eu sinto vontade, me sinto atraído a sempre voltar aos livros. Às vezes, é, por algum motivo, ou porque eu tô muito cansado, ou porque eu tô com muito trabalho, ou porque eu tô distraído com outras coisas, eu acabo sentindo falta da minha rotina de leituras, né? Ou até mesmo, é engraçado, às vezes tem sido falta dos livros, como se, sei lá, como se as pessoas naquele livro fossem de verdade, sabe? Você sente saudade de algum personagem e tal. E eu acho que isso é uma característica de uma pessoa que é um leitor, né? Que gosta daquilo, que é apaixonado por isso. Última pergunta. E você acha que nesse período pandêmico, que já vamos fazer 2 anos, a leitura te auxiliou de algum modo positivo? Olha, acredito que não, porque eu já não mudou muito. Assim, as pessoas em geral, quer dizer, algumas pessoas foram impactadas de uma maneira na pandemia que elas não se sentiram muito bem assim em casa, num período enclausurado e tal. Acabou realmente afetando algumas pessoas psicologicamente e tal. Mas a mim não mudou muita coisa, assim, eu não me sentia muito afetado com isso. E a minha rotina de leitura também não mudou muito nesse período, né? Acredito que indiferente com relação à pandemia, para mim. Então tá bom. Muito obrigada, João Pedro, por ter cedido do seu tempo para realizar nossa entrevista, tá? Da matéria Indústria Editorial do livro 1 do curso de Biblioteconomia da UF, tá bom? Nossa entrevista vai para o Museu Virtual da Leitura, depois você vai poder conferir, tá? Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu.